Eu quero convidar você a ler comigo um trecho da Bíblia. É o livro de Atos, capítulo 10, mas nós podemos ler todos juntos. Vamos lá? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele foi visto. Muito bem. Nós escolhemos este trecho do capítulo 10 de Atos, porque nós estamos numa caminhada enquanto igreja para tentar ou procurar entender por que nós fazemos o que fazemos, por que nós agimos como agimos. Porque de certas atitudes, primeiramente porque nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, e portanto nós olhamos para Jesus e procuramos imitá-lo. Então, como igreja no século 21, sempre é necessário que venhamos a perguntar, enquanto igreja, enquanto pessoa que se diz seguidora de Jesus, se aquilo que eu falo, ou aquilo que eu sigo ou faço, é coerente com aquilo que Jesus fez e falou. E, portanto, se a nossa fala ou a nossa ação não estiver coerente com esse Jesus que dizemos que seguimos, então nós precisamos repensar aquilo que fazemos. Isso serve para qualquer relação. Isso serve para qualquer lugar que você estiver. Às vezes a gente sacraliza, né, o templo como um lugar onde aqui eu tenho que ser o santo, aqui eu tenho que ter uma vestimenta coerente, aqui eu tenho que ter uma fala cristã. E lá fora, e lá dentro da minha casa, enquanto esposo, vocês enquanto esposas, eu enquanto filhos, enfim, aonde nós estivermos, a nossa atitude, as nossas ações, como também as nossas falas, elas precisam ser coerentes com as falas e ações de Jesus. E se nós estamos olhando para esse texto, a partir do seu tema, que nós colocamos aí, sendo igreja para fazer o bem, você já tem uma indicação daquilo que nós queremos colocar como meta ou como continuidade de ações que devemos fazer. Nós devemos viver para fazer o bem. Nós escolhemos então esse trecho da Bíblia, porque é um testemunho do apóstolo Pedro acerca do Jesus, o mestre que viveu com ele e deixou o exemplo. E Pedro, então, está aqui, através desse capítulo, dando um testemunho daquilo que Jesus foi na vida dele e daquilo que Jesus representou para as pessoas na sua época. Portanto, nós estamos falando de algo que devemos atentar e ter como meta para a nossa vida também, termos como desafio para a nossa vida. Se Jesus andou por toda parte fazendo bem, nós também devemos, como imitadores de Jesus, andarmos por toda parte fazendo o bem. O verso 38 está aí justamente para que a gente tenha isso muito bem gravado. O testemunho do Pedro diz ali, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa afirmação do apóstolo Pedro não é apenas uma afirmação do Pedro,
mas é também o próprio Jesus que deixou essa marca enquanto andou aqui nesta terra. Mateus, se você observar lá no capítulo 9, ele também vai descrever essas ações de bondade do Mestre Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus andava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino, curava todas as enfermidades e doenças, tinha compaixão pelas multidões, via as aflições e o desamparo dessas multidões, e ainda desafiou os discípulos da sua época a orarem e pedirem para que o Senhor Deus enviasse mais trabalhadores para a sua colheita. Esse foi Jesus, que enquanto esteve na terra, ele procurou não somente exercer o bem, mas também desafiar aqueles que o seguiam a fazer o mesmo. Isso não muda. O século 21, nós existimos como seguidores de Jesus para exercermos o bem. Dentro de casa, fora de casa, aonde nós estivermos. Portanto, Jesus vivia para fazer o bem. E o texto que nós lemos, ele destaca dois fatos importantes nessas ações que Jesus teve ao longo da sua vida. Diz o texto que o Senhor foi ungido com o Espírito Santo e poder, e Deus estava com ele. Ungir alguém pode ter alguns significados diferentes. Por exemplo, podemos ver a unção como forma de Deus capacitar ou preparar uma pessoa para um serviço especial. Sendo assim, o Senhor foi ungido com o Espírito Santo e poder. Em outras palavras, Deus capacitou Jesus para que ele pudesse exercer um serviço especial. Meus amados, eu quero dizer para vocês que nós temos e precisamos nos apropriar desta verdade. Nós temos também a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Todo aquele que crê em Jesus tem a oportunidade de receber também o Espírito Santo de Deus. Portanto, essa capacitação ou essa unção, nós também recebemos a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus está conosco. Significa que você também é capacitado e instrumentalizado para exercer o bem. Eu estou vendo aqui a Adriana Apolinário, e ela tem um trabalho muito bonito com algumas pessoas da sociedade. E eu fico imaginando, quem é que ensinou a Adriana a fazer isso? Senão o Espírito Santo que a capacitou, que instrumentalizou e que ainda despertou nela esse interesse ou esse desejo de fazer tal trabalho. Um trabalho extremamente desafiador. Um trabalho onde o retorno, digamos, financeiro é zero. Mas, no entanto, ela se dispõe a fazer isso, movida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E assim é com cada um de nós. Aquilo que nós exercemos, aquilo que nós fazemos, ou mesmo aquilo que nós falamos, tem a ação do Espírito Santo de Deus que nos potencializa, que nos capacita para que assim possamos exercer. A presença de Deus em nós, por meio do seu Espírito, é garantia de poder e capacitação. Portanto, você não pode usar como pretexto o fato de que você não exerce o bem porque você não sabe exercê-lo, ou porque você não é capacitado para tal, porque isso não é verdade. O Espírito Santo lhe capacita, assim como fez com Jesus. O Espírito Santo te empodera
para que você então possa fazer aquilo que Ele quer que você faça. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. E o que o Pedro está fazendo aqui, nada mais é do que ser testemunha desse Cristo. Falar do que esse Cristo fez. Ele foi capacitado para isso. Ele foi empoderado para isso. E assim se dá com cada um de nós. Portanto, exercer o bem, fazer o bem, está ao alcance de cada um de nós. É o mesmo que dizer, queridos, você foi projetado para o bem. Você foi projetado para o bem. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou para que esse homem, sentido genérico, pudesse exercer o bem. Portanto, aonde quer que nós estejamos, o bem deve fazer parte do nosso ser. Não só na execução, mas também na fala. E se nós formos para esse campo da fala, quantas coisas nós falamos que nós não deveríamos falar? E quantas atitudes, às vezes, nós temos que nós não deveríamos ter, dentro da nossa própria casa. Portanto, é importante nós refletirmos que, sendo igreja do século 21, e sendo seguidores de Jesus, nós fomos projetados para o bem, não para outra finalidade. Se por um lado o pecado lhe desvirtua a prática da bondade, por outro lado a presença do Espírito Santo lhe capacita com o poder. O pecado, ele desvirtuou um pouco das nossas ações. E aí às vezes nós falamos o que não deveríamos falar. Às vezes nós fazemos ou deixamos de fazer aquilo que estava proposto. O pecado nos tira da rota, o pecado muda o alvo. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos empodera, que nos dá a capacitação. Para o apóstolo Pedro, Jesus era uma pessoa do bem. E, portanto, nós também devemos ser pessoas que andem por toda parte, promovendo o bem. Como você é considerado diante das pessoas hoje em dia? Como você é considerada diante das pessoas hoje em dia? Será que as pessoas lhe querem por perto? Porque podem extrair de você a bondade? Será que as pessoas se sentem bem, sabendo que você é alguém bom, alguém melhor a partir de Jesus? Essa reflexão nós precisamos fazer e permitir que, se porventura nós não estamos nesse ideal de Deus para nós, que nos coloquemos então sob a sua supervisão e lapidação, não é? Essa camisa que nós estamos usando, Jesus Cristo mudou o meu viver, ela tem que ser uma realidade. Essa camisa que vocês estão usando, tudo novo, não é? Tudo novo se fez. Nós estamos declarando o quê? Que a partir da pessoa de Jesus, nós somos agora uma nova criatura. E, portanto, as nossas falas e os nossos pensamentos sempre precisam ser visitados para que possamos ser autocríticos daquilo que estamos falando ou daquilo que estamos fazendo. Eu já ouvi uma expressão de alguém dizendo assim: fulano é bonzinho, mas pisa no calo. Pisa no calo dele ou no calo dela. Ou aquela outra expressão de que alguém, um cristão tendo sido provocado, saiu de si
E aí disseram para ele, mas olha, você é um cristão. E ele disse, mas eu não tenho sangue de barata. Muitos dizem isso, né? Eu não tenho sangue de barata. E de fato nós não temos sangue de barata, mas nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E é isso então que nós temos que nos avaliarmos, para ver se a nossa conduta, se a nossa fala, se o nosso comportamento está de acordo com aquilo que nós fomos projetados. Nós fomos projetados para o exercício da bondade, porque nós somos seguidores de Jesus. Você tem permitido que a presença do Espírito de Deus produza as transformações em sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor? Essa autoavaliação é necessária fazer. Como eu estou me comportando dentro da minha casa? Como eu estou me comportando fora da minha casa? E aí, me submeter a Jesus e permitir que Ele faça as alterações necessárias para que eu me torne melhor. As pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo o mundo aí fora, eles precisam ver na igreja de Jesus um comportamento, uma fala, uma atitude que condiz com aquilo que Jesus foi ao longo da vida em que Ele viveu aqui na terra. E aí nós precisamos nos submeter a esse Jesus, para que também sejamos conhecidos como pessoas que andam por toda parte fazendo o bem. A igreja, ela é promotora, ou ela deve ser promotora do bem. E graças a Deus, porque muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm feito isso, não só dentro da igreja, como também fora da igreja. Muitas pessoas têm feito isso. Recentemente eu ouvi uma reportagem de uma ONG, e aqui não vou entrar no mérito se está recebendo alguma questão financeira ou não, mas o fato é que essa ONG se colocou à disposição para receber os refugiados, pessoas que vêm de outros países e se abrigam aqui. E uma das falas foi: nós queremos vir para o Brasil, porque o Brasil é um dos lugares onde as pessoas são muito bem recebidas. Que bom ouvir isso de pessoas do exterior, que podem dizer: olha, eu quero vir para o Brasil, porque no Brasil eu sou acolhido. E essa ONG então está recebendo mais de 100 pessoas refugiadas, dando todo o acolhimento, dando todo o suporte de aprendizado, para que essa pessoa possa viver nesse país chamado Brasil, mesmo não sendo brasileira. E essa pessoa disse: olha, eu só posso receber essa quantia, mas mais de 7.000 pessoas têm me procurado. Mais de 7.000 refugiados têm me procurado para que eu possa abrigá-los e dar toda a condição de convivência a essa pessoa. Graças a Deus, porque muita gente faz o bem. Se nós ficássemos aqui falando dessas coisas, nós poderíamos passar um bom tempo investindo tempo para ouvir de pessoas que têm feito bem. Certa vez estava no Hospital das Clínicas e, ouvindo uma senhora conversar, descobri que tem uma casa próximo ao Hospital das Clínicas, que é uma casa que abriga todas as pessoas que vêm de fora de São Paulo. Mesmo de outras regiões do Brasil, mas vêm de fora. E vão para essa casa, e nessa casa recebe comida, recebe todo o apoio, para que possa depois ir para o hospital e fazer as suas consultas devidas. Sem custo algum. Gestos de bondade, que deve permear também a vida da igreja. E é interessante nesse texto que Deus estava tão interessado de que as pessoas fossem beneficiadas, que investiu no próprio Filho,
para que esse filho, então, potencializado e capacitado, pudesse exercer o bem aonde quer que ele estivesse. E nós, então, temos essa condição. Somos também instrumentalizados e capacitados para fazer o bem. Mas me chama outra atenção nesse texto, o fato de que Jesus andava por toda parte. Jesus andava por toda parte. Sinaliza para mim que esta caminhada era pautada pelo bem. Era pautada pelo bem. O bem não era exercido em algumas circunstâncias, com algumas pessoas. Não. O bem de Jesus era realizado por onde ele andava. Ou seja, à medida que caminhava, praticava o bem. Como discípulos de Jesus, que façamos o bem também aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. E possamos ser conhecidos como pessoas que fazem o bem. E por que nós agimos como agimos? Por que nós fazemos como fazemos? Não é tão somente porque a igreja nos direciona dessa forma, mas, sobretudo, porque a presença de Jesus nos conduz para essa prática, para esse caminho. E como a nossa sociedade precisa, porque conquanto haja muita gente fazendo o bem, esse Brasil é muito grande, esse Brasil é muito carente, e como precisa de pessoas que queiram e desejam fazer o bem. Certa vez, estando lá em Brasília, numa convenção dos batistas, estava ouvindo a respeito de um grupo que ficam ali em Brasília, e eles ficam instalados próximo ali à Câmara dos Vereadores, dos deputados, dos senadores. E eles ficam, esse grupo de cristãos, ficam ali tão somente para saber quais são as leis que serão aprovadas, quais as medidas que serão tomadas. E eles ficam observando se aquilo irá beneficiar a comunidade, a população ou não. E dependendo do resultado disto, eles tomam uma providência. Eu achei muito interessante isso, porque são pessoas que se dispõem a estarem ali tão somente para que possam ouvir aquilo que será o destino ou o desenrolar para as pessoas. E se aquilo não for fazer o bem para a comunidade, eles se levantam para protestar contra aquilo. E eu achei muito interessante essa ação desse grupo, porque todos nós cristãos fomos projetados para fazer bem, tanto nas ações quanto nas falas. Mas, por vezes, naquela intenção de promover o bem, nem sempre nós somos felizes. Às vezes nós queremos exercer o bem, mas não é isso que acabamos por realizar. O Paulo falava isso, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. E às vezes acontece isso conosco também. Às vezes nós queremos ter uma atitude dentro da nossa casa e acabamos tendo outra. Às vezes nós queremos falar uma coisa e acabamos falando outra. Isso pode acontecer. Mas se porventura isso acontecer, nós precisamos entender que nós não fomos projetados para o mal. Nós fomos projetados para o bem. E se nós fomos projetados para o mal, tudo aquilo que simboliza ou que exemplifica o mal, nós devemos reconhecer com humildade que erramos, que falhamos, que falamos algo que não devia ou nos comportamos como não deveríamos comportarmos. E aí
uma palavra mágica, uma palavra que pode mudar tudo. Perdão. Me perdoe. Falei o que não devia. Me ajude a mudar de atitude. Fiz o que não devia. Me ajude a mudar de atitude. Então, essa palavra perdão, evidentemente que deve vir imbuída de um comportamento de mudança, mas essa humildade, esse pedido de perdão, e se colocar à disposição de pessoas que queiram nos advertir, como isso é fundamental. Há pessoas que não se veem como pessoas que erram, há pessoas que não se veem como pessoas que precisam ser advertidas, mas todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que nos reoriente, que nos chame a atenção, que nos coloque de novo no prumo. E nós precisamos estar abertos para isso, ser pessoas ensináveis, independente da nossa idade. E eu digo que independente da nossa idade, porque parece que chega numa determinada idade, a gente entende que não tem mais nada para aprender. A gente entende que já sabe de tudo e que, portanto, não precisa ser chamado a atenção ou advertido ou mesmo orientado por alguém. Mas não, todos nós temos algo a aprender. Todos nós temos algo a melhorar. E se nós quisermos, de fato, sermos parecidos com Jesus, fazendo bem, nós precisamos também estar com essa disposição de aprender, de sermos corrigidos, reorientados. Mas, pensando nessa bondade, nem sempre nós temos o reconhecimento que provavelmente gostaríamos de ter. E aí uma pergunta: se diante de toda a nossa bondade não houver o reconhecimento? Isso me faz lembrar de uma história de um casal de missionários. E eles foram para fora do seu país. E ficaram lá por anos, servindo aquele outro país. Mas aí, na idade avançada, eles retornam para a sua terra natal. E quando o avião está retornando e pousando, o marido esperava que lá embaixo tivesse muitas pessoas com bandeiras e celebrando o retorno daquele casal. Mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E ele então volta-se para sua esposa e diz: isso é o que nós merecemos, por tudo aquilo que nós fizemos, por todo o investimento que nós entregamos numa outra pátria, isso é o que nós merecemos. E a esposa respondeu para ele da seguinte maneira: a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Então, por vezes, nós não teremos o reconhecimento que talvez merecíamos ter. Talvez as pessoas não dirão a nós: muito obrigado. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo seu gesto. Mas que isso não seja um fator de desânimo seu. Porque o reconhecimento vem do Senhor. É o Senhor quem vai dizer: servo bom e fiel. É o Senhor quem vai receber você com alegria. Porque Ele sim, na sua justiça, reconhece tudo aquilo que fazemos de bom, com perfeição. Portanto, amados, que você faça o bem, independente daquilo que você terá como retorno. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, o que é fazer o bem, ou o que significa fazer o bem. E algumas pessoas responderam de diversas maneiras. Uma dessas pessoas, por exemplo, disse o seguinte: fazer o bem é ajudar pessoas, mesmo que elas não sejam tão legais com você.
Isso é fazer o bem para essa pessoa e deve ser também para nós. Porque às vezes nós queremos, né, que as pessoas sejam bacanas, que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas nos deem, quem sabe, até uma lembrança como reconhecimento. Mas nem sempre isso irá acontecer. Às vezes poderemos até sermos criticados por esta ou aquela atitude. Mas nós devemos ter em mente que nós temos que fazer o bem. Independente de quem serão as pessoas que receberão essa benfeitoria de cada um de nós. Outra pessoa respondeu assim: fazer o bem é você se doar, amar, ajudar o nosso próximo, orar pelas famílias, amigos, irmãos. Outra pessoa disse: fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você, sem receber e sem esperar nada em troca. Uma outra pessoa disse: é amar, é doar-se, ensinar, ser justo e íntegro, ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. Outro, ser gentil, falar bom dia. Olha, simples, né? Um gesto de bondade. Falar bom dia. Falar bom dia. Ouvir a pessoa. Ajudar nas pequenas coisas dentro de casa. Doar algo que você não esteja usando. Ou até se você estiver usando, não tem problema, se você quiser doar, não é? Qual o problema? Porque às vezes também é isso, né? Vamos doar alguma coisa que você não esteja usando. Aí entregam lá um chinelo quebrado, né? Chinelo havaiana já solto, sem aquela parte de baixo. Isso já aconteceu, né? Então, não é doar também qualquer coisa. Doa aquilo que você está usando também, né? Mas seja generoso, amoroso, ajudar quem precisa. Olha aí as diversas manifestações das pessoas. Então, o que significa fazer o bem? Ser o promotor da justiça, fazer aquilo que é correto. Se o cobrador entregou o dinheiro errado para você, o troco errado, devolva para ele aquilo que não pertence a você. Se 12 laranjas se uma dúzia, melhor dizendo, se uma dúzia são 12, então pegue 12, não 13, não é? Eu digo isso porque já aconteceu quando eu era pequeno, a gente ia para a feira e tinha esse negócio, né? Pegar uma a mais. Mas uma dúzia é 12, não é isso? Se uma dúzia é 12, então é 12 que você tem que pegar, não 13. Então, ser promotor da justiça, fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Praticar atos solidários. Por exemplo, dar carona. Às vezes você vê uma senhora ou um senhor subindo a ladeira até a igreja aqui. Qual o problema de dar uma carona para a pessoa? Não é? Dar carona para alguém, ter atos solidários, buscando o bem-estar e a felicidade dos outros, sem esperar nada em troca. Então, fazer o bem é você ajudar as pessoas, de modo geral. Ter compaixão das pessoas, porque Jesus teve compaixão. Pequenas gentilezas. Tem um papel no chão. Isso aí é serviço do zelador. Ué, por que você não pega? Pequenos gestos. Está num determinado lugar, mas não tem aí a lixeira. E agora? Vou jogar aqui mesmo. Não tem a lixeira. Guarda. Depois, quando você achar um lugar, você joga. Né? Pequenos gestos. Está vazando a água do mictório. Poxa, deixa eu avisar alguém aí do patrimônio. Olha, está saindo água lá. Pequenos gestos. Gestos de bondade. Até gestos mais complexos. Como eu e a Silene fomos visitar uma jovem.
E eu tenho ela como referência porque é uma jovem tão nova, né, de 14 anos, que tentou se suicidar. Nós fomos visitá-la e não dá para fazer a visita, ir embora e esquecer dessa vida. Uma menina de 14 anos que quer tirar a vida, ela não pode ser deixada de lado. Porque Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que Jesus é em nós. Por isso nós precisamos, como Jesus, ter esses gestos de bondade em nosso coração. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, talvez alguns já viram esse vídeo, mas ele é bem interessante. Preste bem atenção na sua mensagem.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Gestos de bondade vão desde regar uma planta que está secando, até permitir que uma garota tenha a oportunidade de estudar. O pastor Ed René tem uma frase, e eu gosto muito dessa frase, quando ele diz que quando nós estamos ajudando alguém, nós temos que ter 3 momentos. O primeiro é dar a vara para a pessoa pescar. O segundo é ajudar a pessoa a pescar. Mas o terceiro é, através das leis, participar para que de tal forma essa pessoa tenha lago, rio, onde ela possa pescar. Então, quando nós vamos fazer um gesto de bondade,
Nós não sabemos exatamente onde isso vai desembocar. Às vezes nós pensamos que é apenas chegar para a pessoa e dizer, oi, tudo bem? Mas aí a pessoa então resolve contar exatamente aquilo que está passando. E aí você percebe que você tem que ir muito mais longe do que simplesmente perguntar se está tudo bem. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Jesus veio para essa função. De perguntar se estava tudo bem. E depois, percebendo que aquela pessoa precisava de algo mais, ele decidiu morrer na cruz, para que aquela pessoa pudesse ter vida. Isso para mim é igreja. E é por isso que nós existimos enquanto igreja, no século 21, para fazer o bem aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe, porque fazer o bem, como diz aí o último slide, é o maior testemunho que podemos dar como igreja. Amém.